Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre improbidade administrativa. No direito administrativo, uma das leis mais importantes e mais cobradas em concursos públicos. Improbidade administrativa, aula 3, de acordo com o novo Código de Processo Civil. A aula de improbidade aqui no LAC tá antenada, tá ligada com o novo Código de Processo Civil. Hoje, na aula 3, a gente vai conversar sobre penas da improbidade, as punições da improbidade administrativa e a declaração de bens na improbidade administrativa, que são obrigações. A declaração de bens é uma obrigação de todo agente público, né? Vamos falar das espécies de penas e regras sobre declaração de bens, tudo no aspecto constitucional, administrativo e processual. Belezinha? Vamos lá? Tudo bem? Tranquilos? Preparado? Respira fundo, porque agora a gente vai falar de improbidade administrativa, vai falar das punições. São 3 grandes grupos de punições na lei de improbidade administrativa. Aula tranquila, mas a gente vai ter que sempre ter em mente os atos de improbidade administrativa, porque as punições, elas têm uma ligação muito forte com os grupos de atos de improbidade administrativa. Vamos lá? Olha só. Das penas de improbidade administrativa. A lei prevê um capítulo inteiro sobre penas. E quando a gente usa a expressão penas, a impressão que se dá é que a gente está falando do direito penal, né? A ideia que nos faz lembrar aí é do direito penal. Quando a gente fala de penas, tudo lembra o direito penal. Mas, na verdade, são punições de caráter civil, tá? A lei de improbidade, ela traz punições de caráter civil. Embora chame de penas, são punições aplicáveis aos agentes públicos que praticam atos de improbidade administrativa. Essas punições têm natureza jurídica extrapenal, tá? Isso é super importante ficar claro, porque muita gente acha que a lei de improbidade é uma lei que trata de crimes. Tem nada a ver, tá? A lei de improbidade não trata de crimes. E as punições da lei de improbidade não têm natureza penal, elas são extrapenais, elas têm natureza civil, tá? Tanto que a ação ajuizada para você aplicar uma sanção da lei de improbidade se chama ação civil pública por ato de improbidade administrativa ou ação de improbidade administrativa, mas ela é uma ação civil, tá? Ou civil, como você quiser, as duas formas estão corretas, embora existam pessoas que digam que tem que ser civil, né? E o civil está mais vinculado ao direito romano, à história do direito. Independente disso, não é penal, tá bom? Não é penal. A lei de improbidade não trata de atos típicos do direito penal. A lei de improbidade trata de atos típicos do direito administrativo, do direito civil, né? A gente viu na aula passada, deixa eu abrir uma telinha aqui, a gente viu na aula passada os grupos de atos administrativos, são 3 grandes grupos, né? Nós vimos 3 grandes grupos, atos de improbidade. A gente viu o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11. Nesses 3 grupos aqui, a gente tem tipos administrativos de improbidade. Aqui no artigo 9º, no 10 e no 11, nós estudamos os tipos administrativos de improbidade. Esse é um grupo das ações, dos atos mais graves, esse é um grupo dos atos intermediários, esse dos atos mais leves. No 9º, eu tenho enriquecimento ilícito do agente público. No 10, eu tenho prejuízo causado à administração. E no 11, eu tenho descumprimento de princípios fundamentais, de princípios constitucionais, princípios administrativos e por aí vai. Para todos esses tipos de atos de improbidade administrativa, o artigo 11 da lei prevê punições. Mas lembrem-se, os tipos são tipos administrativos. São tipos administrativos de improbidade administrativa, tá? Eu não tenho direito penal nessa história. Ato de improbidade administrativa é totalmente diferente do direito penal. Não há tipo penal na lei de improbidade. Não tem tipo penal na lei de improbidade. Então, esse é um ponto fundamental de toda essa aula, na verdade de todo o curso sobre improbidade administrativa, existe um ponto fundamental que se chama probidade não é crime.
ok? Improbidade não é crime. Grave isso, meu amigão, grave isso, bonitona, porque muita gente boa por aí sai por aí falando uma coisa que não está correta, não é legal. Dizer que improbidade é um crime. Não é crime. Existem alguns atos de improbidade, por exemplo, de enriquecimento ilícito, que podem ser previstos como crime, tá? Alguns atos de improbidade, por exemplo, do artigo 9º, ou do artigo 10, ou aqui ainda do artigo 11, eles podem sim ser previstos como crime, mas aí eles vão ser previstos como crime numa lei penal, tá? Pode ser o Código Penal, pode ser uma lei extravagante penal qualquer, mas aqui na lei de improbidade, no artigo 9º, no 10 e no 11, nós temos tipos administrativos de improbidade administrativa. E o artigo 11 vem apresentar as punições. O artigo 11 apresenta para nós as punições de improbidade administrativa. No 9, no 10 e no 11 eu só tenho os tipos. Tipos a gente se refere, na verdade, às condutas. As condutas, que são as ações, os comportamentos que são de improbidade administrativa. E no 11 é que eu tenho as punições para todas essas condutas. Então, essa aula de hoje a gente trabalha de forma geral um pouco das condutas e trabalha as penas, as punições previstas para os atos de improbidade administrativa. É muito comum a gente falar pena, né, falar punição, porque a lei fala dessa forma, então não tem como fugir disso, tá? O artigo 9, o artigo 10, o artigo 11, eles apresentam para nós só os tipos. O 11 vai apresentar a pena, a punição, a consequência, ok? Lembrando outra vez, as punições têm caráter extrapenal, não são direito penal. Tá? As penas têm natureza jurídica de direito civil, de direito administrativo, de direito constitucional e de direito processual. Essas punições previstas no artigo 11, vamos colocar aqui já, ó, artigo 11 da lei de improbidade, essas punições têm natureza jurídica de direito civil, por exemplo, a multa. A multa é tipicamente do direito civil. Do direito administrativo, impossibilidade de contratar com o poder público, esse é outro exemplo de punição previsto na lei de improbidade administrativa. Uma punição de caráter constitucional, suspensão dos direitos políticos, bacana, né? E uma de processual, bloqueio de bens, Pelo novo Código de Processo Civil, o bloqueio de bens que antes era tratado como uma cautelar, agora ele é uma tutela de urgência, tá? Então olha só, fica esperto com isso aí. A gente vai estudar o bloqueio de bens, vai ter um ponto específico da aula para frente ainda, que é do bloqueio de bens. Bloqueio de bens, ele é sim uma punição da lei de improbidade administrativa. Essa punição, ela tem natureza jurídica, de direito processual, tá? É uma medida processual. Ela não é uma medida penal, não é uma medida civil, não é uma medida administrativa. Ela é uma medida de caráter processual. Por isso que a gente fala que tem natureza jurídica de direito processual. Esse bloqueio de bens, o bloqueio de bens, era no CPC, Código de Processo Civil de 73, uma cautelar, uma medida cautelar, tá? Medida cautelar. O que é uma cautelar? Cautelar é uma decisão que o juiz dá para assegurar um outro processo. Como é que funciona isso? Eu quero uma cautelar de sequestro de bens, de bloqueio de bens, móveis, imóveis do agente público. Para que eu quero uma cautelar dessa? Eu quero garantir um mínimo de patrimônio para salvaguardar o dano que está sendo discutido numa outra ação. Então, o sequestro de bens, o bloqueio de bens feito nessa medida cautelar, nessa cautelar aqui, ela não se presta para a própria cautelar, ela é uma ação acessória, é uma medida acessória, que ela vai se prestar para garantir a reparação lá na outra ação, que seria a ação principal. Acontece que o novo CPC,
novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em 2006, ele não chama mais de cautelar, ele chama de tutela de urgência. Tutela de urgência. É exatamente isso que a gente vai passar a ouvir daqui para frente nas provas de concurso público, perguntando para você se a lei de improbidade administrativa admite uma tutela de urgência, por exemplo, para bloqueio de bens. E a resposta vai ser sim. Por quê? Porque agora o novo Código de Processo Civil trata a antiga cautelar, que era uma medida acessória, tá? Acessória. Era uma medida secundária. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá Concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico. Você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$25, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Ó, meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.